A intenção humana é diferente da intenção divina. A intenção divina, muitas vezes ela vai atropelar, aparentemente, a intenção humana. Por quê? Porque se você fizer ela baseado na proteção ou na intenção divina, o seu futuro vai ser diferente. A sua história vai ser escrita de uma forma diferente. Hoje a gente vai ver um texto e vai ver que isso aconteceu. Mateus 1, de 18 a 20, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Pelo texto que nós lemos, para uma dúvida. José, ele tinha uma boa intenção, ele queria casar com Maria. Para isso, naquela época, se dava contratos de casamento. E nos contratos de casamento, eles eram tão definidos, tão bem montados, tão bem redigidos, que praticamente eles já se consideravam casados. Tanto que o texto começa, tendo Maria desposado, e diz, e José, esposo. Só que eles não eram de fato esposo, mas eles tinham um contrato legal que diziam que eles já tinham uma vida para viver juntos. A intenção de José era perfeita. Ele queria manter uma relação completa com Maria. Só que aconteceu um detalhe, ela estava grávida. Ele parou. Como ele era uma pessoa justa, o que ele pensou? De forma secreta, sem fazer um alarme junto ao povo, junto aos meus parentes, aos parentes dela, eu vou redigir uma nova carta. Eu vou voltar atrás naquilo que eu redigi e vou dizer que já nós não temos mais o mesmo interesse para mantermos o nosso relacionamento de casamento. E ele se preparou para fazer isso. A intenção do coração dele era a mais pura possível. Ele queria que Maria não fosse apedrejada, ele queria que Maria não tivesse a morte daquela criança. Independente de conhecer ou não a situação, José era uma pessoa justa. E ele, na intenção dele, ele falou, vou pelo melhor caminho. E ele se projetou a fazer isso. Durante a noite um sonho veio. E nesse sonho, um anjo apareceu e disse, José, filho de Davi. Ele não era filho de Davi, mas ele era filho da descendência do rei Davi. E por ser filho da descendência do rei Davi, quando ele falou filho de Davi, ele chamou o nome mais poderoso que tinha da família que ele vinha, que era a família de Judá, que era o rei Davi. E isso despertou a atenção dele. E ele falou uma frase sequente. Não temas em receber, não fique constrangido por receber Maria. Ao contrário, recebe-a normalmente, porque o que nela se gerou, ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado pelo Espírito Santo. Essas palavras são justamente uma intenção divina, tentando cumprir uma palavra que estava escrito na Bíblia, desde o livro de Gênesis, que dizia que da mulher nasceria um varão, que pisaria a cabeça da serpente. Que homem seria esse? Seria Jesus. E o anjo te diz, o nome dele será Jesus. Por que o nome dele será Jesus? Eu também explico. Porque ninguém na família de Judá chamaria-se Jesus. Porque normalmente você dá o nome de parentes parecidos, o nome de pessoas a quem você quer bem. Você dá nome parecido. Assim também aconteceu, se vocês quiserem lembrar, com João o Batista. Porque João o Batista, Zacarias, viu que a Isabel ficou grávida. E quando foi dar o nome,
Perguntaram, que nome vai ter? Ah, vai ser o nome do pai? Não, vai ser o nome do avô? Vai ser o nome de quem? Ele duvidou e ele ficou mudo. E ele escreveu, o nome dele será João. Quando escreveu isso, todos ficaram pasmos. Não tem João na família. E nesse momento, a voz dele voltou. E ele começou a louvar e engrandecer o nome de Deus e dizer que aquilo era uma bênção de Deus, porque ele já era idoso e o nascimento de João era uma coisa sobrenatural. E João era diferente de Jesus 6 meses. Ele era mais velho que Jesus 6 meses. E agora, Maria, com 3 meses mais ou menos de gravidez, José percebeu e tentou deixá-la. Ele teve a intenção, a melhor das intenções. Ele tinha uma intenção bonita. Qualquer outro teria levado ela para o Sinédrio, dentro do Sinédrio, apresentado ela e falado, a lei de Moisés manda apedrejá-la. E ele sairia como uma pessoa corretíssima, de atitudes plenas e devidas. Cumpriu o seu dever de cidadão. Olha como a intenção é enganosa. Como a intenção nos trai. Como a nossa intenção às vezes nos trai, porque a gente quer fazer as coisas corretíssimas e quando começa a fazer, a gente esquece que pode estar tirando a alegria de outros à nossa volta. E tinha que segurar aquilo para ele. E dentro dele, ele teve que matutar, criar um plano, criar um projeto, uma forma, porque ele tinha carinho por Maria. Ele tinha que criar uma forma e sair da situação. Quando o anjo falou, coisas mudaram. Todo aquele plano mirabolante que ele tinha montado, todo o projeto que ele tinha já preparado, caiu por terra. E sabe que atitude ele ouviu? Que intenção ele tomou? Ele abriu mão da própria, ele abriu mão primeiro da religiosa, que mandava apedrejar, da própria dele, que era, não vou deixar ela numa má situação, e mudou para uma terceira. A religião não resolvia o problema, a própria não resolvia o problema, mas a terceira, que vinha dos céus, resolvia o problema. Resolvia o problema de tal forma que o sonho era tão verdadeiro para ele que ele não teve dúvida da origem daquele sonho, quando falou José, filho de Davi. Era um sonho perfeito, que é quando o próprio Senhor manda um enviado dele falando com você. E você começa a ouvir palavras que você já não está esperando, que o seu ânimo e que a sua forma de acreditar já foi embora. A sua boa intenção já está longe. Você já não tem nem mais gosto por nada. E aí vem as palavras que vão te levantar. Porque alguém acha que José estava satisfeito em sair com uma carta de alforria, digamos assim, deixando uma carta de distrato? Era uma vergonha para a vida dele. Ele, pelo resto da vida, ele ia carregar uma coisa que ele nunca mais seria a mesma pessoa se ele tivesse feito. Porque às vezes a gente não esquece que algumas atitudes que nós tomamos, elas nos magoam e nos machucam pelo resto das nossas vidas. Elas nos causam situações que nos colocam em posições abaixo. Nós nos sentimos inferiorizados. E aqui o anjo, o portador da notícia, falou para ele, não temas, não fica rebelde. Não se sinta constrangido nem humilhado. Aquele que está por nascer, ele vem para redimir o teu povo. Ele vem para libertar dos cativos, tirar o cativo do cativeiro e colocar eles no lugar devido. Ele vem para tirar a doença, a fome, a miséria, tirar aquele descaso. Povo escravo, se vocês quiserem lembrar, escravo não tem direito. Os judeus naquela época eram escravos de Roma. Escravo não tem direito, não. A gente esquece desse detalhe. E para José foi dito, você está permitido a entrada do libertador, daquele que vai fazer a diferença no mundo, vai libertar o teu povo Israel das trevas, vai trazer de novo a luz, como havia prometido. Porque de quem foi a primeira intenção? Foi de Deus. Deus criou o paraíso. A primeira intenção veio lá no início.
Deus criou o paraíso. Ele criou o paraíso, montou, preparou, deixou arborizado, cheio de plantas, tudo montadinho. Naquela época não se comia carne. Se olhar o texto bíblico, eram todos vegetarianos. E fez aquilo maravilhoso. E convidou Adão e Eva para morar naquele lugar precioso. E todos os dias conversava com eles e tinha a intenção de sempre dizer: eu estou com vocês, nunca se sintam sós, eu faço parte, eu sou um. Não pense que vocês estão sozinhos na sociedade, no mundo, onde vocês estão vivendo, nesse jardim. Eu preparei esse jardim para vocês. A minha intenção era de dar para vocês o melhor, aonde vocês praticamente não ia ter que carpinar, não. Carpinar nasceu depois, quando foi colocado fora do Jardim do Éden. Depois que começou a história do trabalho, braçal, da força, do suor comerás, o capim vai nascer e você vai ver que ele vai te atrapalhar. Foi depois. Antes estava tudo pronto, tudo preparado. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. É a mesma coisa, a mesma intenção do início de Deus. Dá pra gente o melhor. Mas o homem, infelizmente, foi pela intenção pessoal dele. A intenção pessoal da mulher: se eu comer desse fruto, serei igual a Deus, serei conhecedor do bem e do mal. A serpente, astutamente, colocou um ingrediente que fez a dúvida. E a dúvida é a mãe de todas as situações que nós vivemos hoje em dia. Porque nós não temos certeza se as nossas ações e intenções estão corretas. Então a dúvida aparece. E se a dúvida não é sanada, nós vivemos em eterna guerra interna. Nós vivemos em eterna briga pessoal e nunca estamos satisfeitos. Por isso que o nosso humor nunca está melhor. O nosso humor sempre está para baixo. Nós nunca levantamos a cabeça porque nós não sabemos se as nossas intenções estão certas. Jesus era o resultado dessa intenção do texto que eu acabei de ler. A intenção era trazer Jesus ao mundo. E para trazer Jesus ao mundo, ele tinha que nascer de uma virgem. E Maria era essa mulher. E ela veio. Ela cumpriu a parte dela. Mas se o marido te quisesse, teria quebrado tudo. Mas ele ouviu a intenção eterna. Não foi na religião para se buscar, para se valer. Não foi na pessoal, mas foi na eterna. E a história dele está escrita aqui até hoje. O nome dele é eterno. E sempre vai ser lembrado pela atitude que ele teve. Uma atitude sábia. Uma atitude de parar e falar: eu não vou entrar e seguir a religião que eu aprendi de meus pais. Eu vou ouvir a voz do meu Deus, porque a voz do meu Deus tem intenções melhores. A família vai viver, a minha vida vai continuar. E eu tenho certeza que eu vou ser feliz com o Marinho. Tudo porque ele tomou a atitude certa. Tudo porque ele parou. Assim como Deus lá atrás falou: eu quero pôr todo mundo no Jardim do Éden. E o homem falou: mas eu não quero, eu quero ser igual a Deus. Ótimo, está fora. Mas eu vou preparar um plano de redenção para você poder ser de novo resgatado. Eu quero te resgatar, eu quero te comprar de novo. Ainda que você virou as costas para mim, eu quero te trazer para mim. Eu quero te buscar de volta, porque dentro de mim existe uma intenção boa. A minha intenção não é má. Eu não quero trazer você para perto de mim para te tirar seus bens, tirar sua felicidade, tirar sua alegria, tirar o que você tem. Pelo contrário, eu quero aumentar. Eu quero fazer com que você tenha prazer, que cada dia da sua vida seja um dia maravilhoso. E ainda que os problemas e as situações difíceis aconteçam, eu tenho a resposta. É isso o que a intenção do Deus eterno preparou através da vinda de Jesus Cristo.